Olá, amigos! Nós sabemos que através da análise de fatos da vida real, nós podemos aprender muito. Hoje, então, nós vamos fazer uma análise da relação paterna entre Pelé e sua filha biológica, Sandra. Sandra foi fruto de um relacionamento de Pelé no ano de 1963. E ele contava que quando a mãe de Sandra o procurou para dizer que estava grávida, ele não acreditou, porque muitas outras mulheres fizeram a mesma coisa. No ano de 1991, Sandra procurou a justiça a fim de poder comprovar a paternidade de Pelé. Foi feito um DNA e a comprovação, então, foi verificada através deste exame. Mesmo assim, Pelé, apesar de tê-la registrado no ano de 1996, não procurou manter relação com a filha. Em 2005, Sandra descobriu um câncer de mama. Em 2006, ela veio a desencarnar em consequência desse câncer. E ela, durante a sua doença, e principalmente durante a fase final da doença, fez diversos apelos ao pai para que a visitasse, o que foi negado. Este fato colocou a opinião pública contra Pelé. Mas, sob a ótica espírita, como nós podemos buscar compreender essa história? Acompanhe o nosso vídeo. O Espiritismo nos ensina que nós não nascemos na família errada, muito menos da forma errada. Nós nascemos com os pais que necessitamos para a nossa própria evolução, mesmo que estes pais sejam dádivas ou desafios. Portanto, não existe acaso. Nós somos espíritos que viemos de outras encarnações e trazemos conosco a bagagem destas existências pregressas. Sandra e Pelé provavelmente eram espíritos que possuíam débitos um com o outro e necessitavam de um ajuste. Por esta razão, Sandra veio na condição de filha de Pelé. Assim, foi programado essa encarnação nesta condição de filha e pai. Entretanto, a primeira etapa da programação, que foi o nascimento de Sandra, se cumpriu. A partir daí, o que aconteceu foi fruto do livre-arbítrio de ambos. Pelé tinha a liberdade de escolha. Ele poderia se relacionar com ela, dar a ela o carinho que ela queria receber de um pai, assim como poderia também não se relacionar, que foi o que acabou fazendo. De toda forma, o que veio a acontecer foi a escolha dele no uso de seu livre-arbítrio. Se existiu na vida pregressa deles algo que os tornou inimigos, esta encarnação seria a oportunidade deles se perdoarem e despertar em ambos o amor fraterno. Vejamos o que nos diz a questão 258 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é o seguinte: quando no estado errante é o estado do espírito desencarnado, tá? E antes de reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ou seja, Sandra, antes de reencarnar, sabia do que ela possivelmente passaria como filha de Pelé? E aí vem a resposta. Ele próprio, ou seja, o espírito desencarnado, escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisto que consiste o seu livre-arbítrio. Então, Sandra mais ou menos sabia que poderia acontecer de ela ser rejeitada por Pelé. Entretanto, eles necessitavam deste tipo de experiência para poderem se perdoar e apagar os erros que foram cometidos no passado. A questão 259 indaga o seguinte: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar,
Segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram escolhidas por nós? Será que ela escolheu ser rejeitada pelo Pai? Vamos ver a resposta do Espírito da Verdade. Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Então é aquilo que nós dissemos. Vir na condição de filha dele foi uma escolha, para que ambos aprendessem o perdão e o amor. Agora, o que aconteceu depois disso foi a consequência do livre-arbítrio dele. Ele livremente decidiu não se relacionar com a filha. Mas e agora? O que é que se sucederá com eles? Nenhum espírito evolui carregando mágoas ou ressentimentos. É necessário que estejamos livres destes sentimentos para podermos ascender a um plano espiritual melhor. O espírito, assim que desencarna, ele é acolhido no plano espiritual e logo que ele se recupera, ele passa então a fazer uma análise da sua última encarnação. Ele então vê onde foi os pontos em que ele se equivocou e, orientado por espíritos amigos de um grau de elevação acima deles, eles planejam então uma nova encarnação onde enfrentarão desafios que os façam evoluir no ponto em que falharam na encarnação anterior. Provavelmente, Sandra e Pelé virão em uma nova encarnação, seja como pai e filha, seja como irmãos, seja como amigos, mas eles voltarão, porque há necessidade que esses dois espíritos aprendam o perdão e o amor fraterno. Eu espero poder ter colaborado com vocês e rogo ao nosso Divino Mestre Jesus que envolva todos nós em vibrações de muita luz e de muita paz.